Oi, meus amores, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre os animais precisam se alimentar. Então, nós vamos falar sobre o tipo de alimentação dos animais. O processo de nutrição, por meio do qual os seres vivos digerem e absorvem os nutrientes, é essencial para recompor as substâncias gastas, com a realização das suas atividades vitais. Que atividades são essas? Correr, se movimentar, obter alimento, defender-se de ameaças, reproduzir-se e cuidar dos descendentes. No reino animal, de acordo com o hábito alimentar, espécies podem ser classificadas como 3 tipos, e dentro desses tipos tem suas subclasses. As primeiras são as herbívoras, espécies que se alimentam de vegetais ou parte deles. Dentro dos herbívoros existem os frugívoros, que são os animais que se alimentam apenas de frutos. Existem também os nectarívoros, são os animais que se alimentam do néctar, como tem o beija-flor, a abelha, se alimentam do mel. E tem os folívoros, que são os animais que se alimentam de folhas, como o coelho, a vaca, o cavalo, o elefante. Então, dentro dos herbívoros tem essas subclasses. Temos também as carnívoras. São aqueles animais que se alimentam de outros animais, como a onça, o leão, o tigre. Então, são esses animais que se alimentam de outros. Dentro dos carnívoros tem os que se alimentam de sangue, como o carrapato. Tem as que se alimentam, a sanguessuga também se alimenta de sangue, não do animal, mas sim do sangue que ele tem. Tem os onívoros também. Essa classe dos onívoros são os animais que se alimentam tanto de parte de vegetais como de outros animais. Temos aí o porco. Nós, seres humanos, somos onívoros, porque comemos tanto vegetais como carne. Então, nós somos classificados assim também. E tem os detrívoros. Os detrívoros se alimentam da matéria morta de animais ou plantas, como o urubu. Ele se alimenta do animal que faleceu. Dentro desse tipo de alimentação existe a cadeia alimentar. Tia, o que é a cadeia alimentar? Então, temos aí uma imagem. Eu tenho a plantinha. Eu tenho a planta que ela é produtora, eu tenho a borboleta que se alimenta da planta, o sapo que vai se alimentar da borboleta, a cobra que vai comer o sapo e as bactérias que vão decompor essa cobra. Então é uma cadeia alimentar, um passando pelo outro. Chamamos de cadeia alimentar o ciclo da matéria e energia que ocorre entre os seres vivos, um se alimentando do outro. Então isso faz que não exista uma sobrecarga de cada espécie, porque uma é dependente do outro. Vamos entender agora os componentes da cadeia alimentar. Então, vamos ter 3 tipos: os produtores, consumidores e decompositores. A gente vai entender um pouquinho de cada um. Os animais que produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese, como algas, bactérias e vegetais, são chamados de produtores. Por isso que naquela imagem a plantinha tem o nome produtor, porque ela realiza o seu próprio processo de alimentação. Ela faz a fotossíntese, então ela não precisa se alimentar de nenhum outro animal. Os animais que não conseguem produzir o seu próprio alimento e consomem outros seres vivos são chamados de consumidores. Então, nessa classe, nós vamos ter o leão, a cobra, a onça, o tigre, porque são animais que se alimentam de outros animais, tá certo? Os decompositores são algumas bactérias e fungos, são incluídos nesse grupo, pois fazem com que os restos desses seres mortos sejam decompostos em partes menores. Os fungos e as bactérias vão fazer a decomposição desses restos mortais para que eles consigam sumir e assim serem absorvidos de todos os seus nutrientes. Então, esses 3 tópicos fazem parte da cadeia alimentar, tá certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o desequilíbrio na cadeia alimentar. O que pode causar um desequilíbrio na cadeia alimentar? A interferência humana pode prejudicar a cadeia alimentar. Então, nós, seres humanos, podemos interferir. Como assim, tia? Poluindo os mares, os rios, as queimadas também. Muitos peixes e animais acabam morrendo por conta desses fatores e desregulando a cadeia alimentar. Mas como assim, tia? Se eu poluo o mar, muitos peixes vão acabar morrendo e isso vai interferir na cadeia alimentar. As algas marinhas também vão acabar morrendo. Então, tudo isso traz um certo desequilíbrio e acaba prejudicando os animais. Nossa agenda de hoje, vocês vão ler a página 51 até 54 e responder a 54, 55 e 56. Tá certo? Beijão, meus amores, e até a nossa próxima aula.